Gostaria de agradecer a presença de toda a comunidade do Campus Sete Lagoas nesse terceiro debate da nossa pesquisa de opinião para os cargos de reitor e vice-reitor de nossa universidade. Relembrando a sistemática de nosso debate, os interessados em fazer pergunta para ambas as chapas devem se inscrever com os mesários lá no fundo. Vão ser sorteadas 2 perguntas por segmento, docente, discente e técnico. É só dar o nome, o curso, o nome e o setor que está alocado. As perguntas, a inscrição das perguntas está aberta até o início delas. Então, enquanto os candidatos estão se apresentando, o pessoal pode estar se inscrever. A gente pede a participação de todos, que é um momento importante da nossa instituição. São 13 horas e 58 minutos. Vamos dar início ao nosso debate. Para a composição da mesa, gostaria de convidar chapa 1, professor Sérgio e professor Marcelo, e chapa 2, professor Raposo e professor Leonardo. A sistemática de funcionamento do nosso debate é a seguinte. Em um primeiro momento, as chapas farão uma apresentação de 7 minutos. Em um segundo momento, cada chapa vai direcionar 3 perguntas para outra chapa, tendo 1 minuto para formular essa pergunta, e outra chapa tendo 3 minutos para responder, tendo direito à réplica e tréplica de 1 minuto cada, se assim desejar. Em um terceiro momento, nós faremos o sorteio das perguntas, sendo 2 perguntas por segmento, iniciando com os docentes, técnicos e discentes. Ao final, o momento de encerramento, onde cada chapa terá 7 minutos para fazer suas considerações finais. Vamos dar início ao nosso debate. Chapa 1, 7 minutos para a apresentação. Funcionando? Então, boa tarde, comunidade do Campus Sete Lagoas. Muito boa tarde, componentes da mesa, Bruno, Silvana, saúde, os demais membros da Comissão Eleitoral. Muito boa tarde, a mesa de adversários, professor Carlos, professor Leonardo. Muito boa tarde ao meu companheiro de chapa, professor Marcelo. Muito boa tarde, em especial, às mulheres, pela passagem nesse dia, do Dia Internacional de Luta pelos Direitos da Mulher. Um dia que comemora um fato trágico, a morte de mais de 100 mulheres há mais de 100 anos, mas um dia que marca também as muitas vitórias do movimento feminista na defesa dos direitos da mulher. Então, parabéns a todas nesse dia. Estar aqui de volta, depois de quase 4 anos, debatendo com a comunidade a respeito de uma eleição para a reitoria, me faz lembrar desses 4 anos que passaram, de tudo que discutimos, de tudo que construímos ao longo desses 4 anos. Quando se fala em construção, tanto de estruturas quanto de estruturas físicas. E esse campus passou por uma grande transformação durante esses 4 anos. Quando aqui estivemos há 4 anos, o campus era administrado por um diretor,
E pouco antes da eleição do primeiro diretor eleito desse campus, esse campus fez a opção de mudança de estrutura para a estrutura departamental. E nós acolhemos essa opção desse campus democraticamente, e democraticamente, com esse campus, trabalhamos um modelo de administração para gerir os espaços físicos, para dar apoio às atividades acadêmicas desse campus. Ao longo do tempo, fomos observando a necessidade de mudanças dessas estruturas. E eu convido professores, técnicos e estudantes desse campus a, no próximo mandato, debatermos juntos as mudanças necessárias para que esse campus continue prosperando, continue atuando da maneira vibrante como vem atuando ao longo dos últimos anos. Uma característica fundamental desse campus foi a presença do meu candidato a vice, professor Marcelo, ao longo de todos esses anos. Marcelo esteve aqui por muitas vezes, passando quase uma semana, conversando com vocês, especialmente naquele período da transição entre o modelo de diretoria para o modelo departamental. E essa é uma ideia que nós pretendemos desenvolver ao longo da nossa gestão. Durante essa gestão passada, eu ocupei uma função que me foi atribuída, uma decisão que acontece entre o reitor e o vice. Cumpri o papel de dar suporte às atividades administrativas lá na sede, na minha sala. Não é essa a visão que eu tenho para o papel de Marcelo ao longo dos próximos 4 anos. Desejo que Marcelo seja um vice que esteja presente em todos os campos da universidade, na sede e fora deles. Então contem com isso, contem com a presença constante do Marcelo e com a minha presença de tempos em tempos para conversarmos e continuarmos esse diálogo e essa construção desse campus. É um campus que nos trouxe, ao longo do tempo, uma série de alegrias e uma série de preocupações. A questão da segurança é uma delas. Instalamos recentemente um REDS, um posto de polícia dentro do campus, que esperamos contribua para a melhoria da segurança. Mas temos que avançar, temos que instalar o sistema de câmeras, que não pudemos fazer no ano passado devido às restrições orçamentárias. O transporte também era um problema que precisamos continuar a trabalhar. Chegamos a conseguir, com a companhia local, que um ônibus passasse pelo campus. Mas houve problemas, a companhia negava a falta de demanda e recuou. Nesses debates, nesses últimos dias com vocês, alguns estudantes levantaram novamente o tema. Vamos trabalhar isso juntos. Mas eu quero falar dos últimos 4 anos e falar também dos cerca de mais de 24, quase 25 milhões de reais que investimos na infraestrutura física desse campus. Construindo esse prédio, biblioteca, o RU, o pavilhão de sala de aula, que estará pronto no 2º semestre desse ano, construindo um prédio de laboratórios, fazendo o arruamento do campus, que não existia, fazendo o prédio, o galpão das ciências agrárias, fazendo a planta piloto da engenharia de alimentos. Além disso, outras obras como cercamento, instalação do atenuador. Algo que foi importante e que fala do futuro, fala de espaços físicos que estão agora prontos a receber laboratórios. Falta agora, nos próximos anos, então, investir nesses laboratórios. Falta investir em outras coisas. Falta investir em áreas de lazer, falta investir em áreas de prática esportiva, falta investir no conforto térmico, falta expandir o RU, para o qual já temos um projeto pronto. Quero falar rapidamente do nosso compromisso. O nosso compromisso é com uma gestão democrática, uma gestão que discuta com o campus os seus problemas e proponha, junto com o campus, as suas soluções. Uma gestão que reconheça em vocês, professores, técnicos e estudantes, os verdadeiros atores da universidade e que esteja pronta a apoiá-los. Marcelo. Também quero, em nome, usar as mesmas palavras do professor Sérgio, cumprimentar todas as professoras, técnicas e alunos, antes de tudo, pelo Dia Internacional da Mulher, pelo movimento de emancipação histórico das mulheres, que muito tem que ser feito no nosso país. Principalmente dentro da universidade, temos lembrar constantemente a condição de ser mulher na nossa sociedade. Então fica aqui meus votos de respeito a todas as mulheres e juntos na emancipação de qualquer pessoa que seja oprimida. O Sérgio já falou, para mim é um prazer, sou o professor Marcelo, nos últimos 3 anos e 8 meses fui pró-reitor de ensino, estive aqui por várias vezes, fiz amigos aqui, companheiros de trabalho, então para a gente é um prazer estar em Sete Lagoas e nesse primeiro momento, não é a primeira vez no debate, como candidato à vice-reitoria da Chapa 1, mas é o momento também da gente discutir qual é o rumo da universidade que nós queremos. Nós podemos discutir só a política interna, micro, mais macro, em um contexto muito volúvel de problemas sociais, político e econômico que nosso país
enfrenta. E com alguns outros desafios que são históricos, como, por exemplo, a reforma universitária, a autonomia universitária, a aproximação da universidade com a sociedade, enfim, rumo na construção de um país justo, desenvolvido, e isso tem que permear também os nossos debates. E é nesse sentido que nós submetemos à comunidade acadêmica a nossa proposta da Chapa 1 para ser apreciada, criticada, pesada, e se for assim, no entendimento dos nossos apoiadores, que votem na Chapa 1 dia 17. Muito obrigado pela chance de me dirigir a toda a comunidade acadêmica. Vamos esperar um bom debate e apresentação das nossas propostas. Chapa 2. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Sérgio, nosso colega, o professor Marcelo. Tivemos aí sua gestão à frente da Corredoria de Ensino, o professor Leonardo, nosso companheiro de chapa. Cumprimentar o Bruno, em nome de quem eu cumprimento toda a comitê executivo, nomeado para fazer a gestão dessa consulta. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, professores, técnicos administrativos e alunos aqui presentes. Bom, vou iniciar fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Todos os dias devem ser aproveitados para reconhecer o mérito e o valor das mulheres. Mas hoje celebramos a sua beleza e importância com ainda mais carinho. Então, eu desejo a todas as mulheres uma salva de palmas desse auditório. Muito bem, meus colegas. Gostaria de iniciar com uma reflexão, com uma pergunta. O que credencia uma pessoa a ser reitor de uma universidade? Repetindo, o que credencia uma pessoa a ser reitor de uma universidade? Muito bem. Eu vou falar para vocês um pouco da minha vida nesta universidade. Estou nesta universidade há 26 anos. Nesse período, ocupei vários cargos administrativos. Fui chefe de departamento por vários mandatos. Fui coordenador de curso. Fui membro de colegiado de 4 cursos distintos. Na nossa gestão como chefe, nós criamos o curso de graduação em matemática. Criamos também o curso de especialização em matemática. Fui membro da CPPD, Comissão Permanente de Pessoal Docente. Além de todos esses cargos administrativos, também fui membro de todos os conselhos superiores dessa casa. Do Conselho Diretor, que analisa e aprova as contas da universidade, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o nome já o define. Fui membro do Conselho Superior desta universidade. Então, com essa larga experiência administrativa, eu só tenho a dizer para vocês uma coisa mais. Que eu não me descuidei ao longo desse tempo todo das minhas obrigações acadêmicas, da minha vocação acadêmica. Nesse período, eu posso afirmar para vocês, está no meu lado, está no nosso currículo aqui, distribuir o nosso material. Na pesquisa, algo importante para a universidade, 31 artigos publicados em periódicos internacionais com quais CAPES. Na extensão, coordeno um programa de aperfeiçoamento para professores de matemática do ensino médio. Programa pioneiro que há 30 anos vem sendo executado
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro e que nós também aplicamos em parceria na Universidade Federal de São João del Rei. Na pós-graduação, coordeno o programa Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, um programa que visa a qualificação dos professores de matemática do ensino médio. O único programa com conceito 5 a nível de mestrado desta universidade. Portanto, meus amigos, voltando àquela primeira pergunta, o que credencia uma pessoa a ser reitor de uma universidade? Bom, vocês façam análise, mas eu vou lhes dizer, pelo somatório de todas as atividades administrativas, no ensino, na pesquisa, na extensão e na pós-graduação, eu, professor Raposo, ao colocar o meu nome à disposição da comunidade para ser reitor, eu vos afirmo, eu estou credenciado para ser reitor da nossa querida UFSJ. Muito obrigado a todos e vou passar a palavra para o professor Leonardo. Muito boa tarde a todos. Eu ia cumprimentar o Marcelo, o Sérgio, comitê executivo, professores, técnicos, alunos, né? É um prazer estar aqui. E nós esperamos hoje que esse debate seja um debate bastante propositivo no nível que uma comunidade acadêmica merece. E isso nós pensamos porque a universidade hoje tem vários problemas para serem resolvidos. Então nós temos que nos ater aos problemas que a gente tem que resolver. E isso é muito importante para nós. É nesse contexto que a gente quer dizer isso, que essa experiência que o professor Raposo aqui falou, ela vai ser fundamental para que a gente possa conseguir resolver vários problemas estruturais que nós ainda temos hoje. Então nós queremos fazer desse debate de hoje um debate de ideias, propositivos, sem nenhum tipo de questão pessoal, mas apenas propositivo, que a comunidade acadêmica merece. E nós, professores de uma universidade, temos que dar o exemplo. E esse exemplo tem que ser seguido. Senão, nossas falas com os nossos alunos na sala de aula não fazem sentido, né? Então, que seja um debate bastante propositivo. Muito obrigado. Dando continuidade ao debate, cada chapa vai formular 3 perguntas para outra chapa, sendo que são 1 minuto para a formulação da pergunta e 3 para a resposta, sendo que, se desejar, réplica e tréplica de 1 minuto cada. Iniciando com a chapa 1. Há cerca de 2 semanas, nós fizemos o primeiro debate dessa campanha lá no campus de Divinópolis, no CCL. Eu dirigi uma pergunta à chapa adversária a respeito da questão das suas propostas para pós-graduação. Eu, honestamente, não fiquei satisfeito com a resposta. Observava naquela época que havia apenas um item para pós-graduação na relação de propostas do programa. E os senhores disseram que não tinham propostas, tinha apenas uma linha de ação. Eu acho que já passaram 2 semanas de um debate rico com a comunidade, de momentos de conversar com professores, estudantes e técnicos da nossa universidade. Então, estando aqui num campus que tem 4 cursos de qualidade, uma pós-graduação já em funcionamento e mais uma em proposição, eu gostaria que o senhor voltasse a esse tema e nos dissesse quais são as suas propostas para a pós-graduação. Bom, nós temos linhas de ações sim, mas também temos propostas. A primeira proposta que nós achamos é o seguinte: hoje nós temos 22 cursos de pós-graduação na casa. Desses 22 cursos, 14 nota 3, 1 nota 5 e o restante nota 4. Nós achamos que é muito importante a gente fomentar ainda mais esses cursos nota 3. Por quê? Porque os cursos nota 3 pode ser uma avaliação da CAP, deixar de ser nota 3 e o curso ser fechado. Então nós temos que pensar uma estratégia bem bacana com os cursos nota 3 para que eles possam se tornar 4 e abrir programas de doutorado. É a primeira coisa. Para isso, é importante que a gente tenha um processo de internacionalização muito grande do programa de pós-graduação. Além disso, nós pensamos também que a estrutura dos laboratórios, separar laboratório de pesquisa e laboratório de ensino, que são coisas distintas. E às vezes as pós-graduações, ela usa o mesmo laboratório de ensino para o laboratório de pesquisa. E isso não é aconselhável pela CAPES. Então, o ideal é que nós tenhamos laboratório de pesquisa, laboratório de ensino. Além disso, promover também parceria de universidades de fora com grupos de pesquisa da UFSJ.
Promover grupos de pesquisa nacionais também conosco. Mas promover isso é fazer com que os professores venham para cá, possam ministrar aulas e que nós também possamos sair. Então essa questão da pós-graduação é extremamente importante para nós, porque uma universidade federal tem que ter uma pós-graduação forte. E nós achamos que nós temos bastante propósito para isso. E importante também é fomentar, abrir mais cursos de doutorado. E nós temos corpo docente para isso, muito corpo docente para isso. O que talvez está faltando é um pouco mais de infraestrutura, laboratórios melhores, mais adequados, mais internacionalização. Então isso nós precisamos. Nós temos alunos de qualidade, professores de qualidade, o que nos falta é um pouco de infraestrutura. E isso nós vamos trabalhar bastante para que a pós-graduação na UFCJ seja cada vez melhor. É isso que nós estamos pensando. Raposo, tem ainda tem um tempo. Okay? Muito obrigado. Eu queria parabenizá-los por terem aperfeiçoado bastante a sua proposta, desde então convidá-los novamente a ler o nosso programa, onde a gente tem muitas propostas, tanto para pesquisa quanto para pós-graduação. Porque a pesquisa tem o seu valor em si, além do valor da pós-graduação. Para nós, a pós-graduação tem que ser evoluída através de investimentos pesados, de editais, como nós estabelecemos durante a nossa gestão. Tem que ser evoluído através do Qualipós, um programa em parceria com o FAPEMIG. Para nós, a pesquisa e a pós-graduação têm que ser estimulados pelo acompanhamento constante da Pró-Reitoria de pesquisa e pós-graduação. Para nós, a pesquisa e a pós-graduação têm que andar lado a lado, com a graduação também. Nós temos que estar preocupados, sim, com a evolução do nível dos nossos cursos de pós-graduação. Mas, para isso, não podemos depender apenas dos recursos da nossa universidade. Precisamos estar ao lado dos professores para que eles busquem recursos na FAPEMIG, no CNPq e em outras agências de fomento, inclusive buscar recursos junto à iniciativa privada. Muito bem, concordamos com Vossa Senhoria. Apenas gostaríamos de dizer que para quem está na gestão e que tem o conhecimento pleno desses fatos e que tem essas propostas para apresentar depois de 4 anos, fica uma dúvida no ar. Isso tudo deveria estar acontecendo já deveria ter acontecido, para evitar, conforme o professor Leonardo falou, que mais da metade dos nossos cursos de pós-graduação tenham conceito 3. Então, é aquilo que eu tenho dito. Uma coisa é mostrar resultados, a outra coisa é apresentar propostas. É por isso que nós, no nosso plano de trabalho, nós começamos com linha de ações. E à medida que vai a campanha avançando, nós vamos detalhando essas linhas de ações e com a participação coletiva de todos, vamos apresentando propostas que delineam, que vão delineando a nossa linha de ações. É isso que eu tenho para dizer, pessoal. Boa tarde. Chapa 2, pergunta para a chapa 1. Então, considerando que a sua chapa, professor Sérgio, defende a continuidade, como foi dito no vídeo de lançamento de sua campanha, considerando esse fato, e considerando que, ao contrário, a nossa chapa defende uma mudança, vamos fazer a seguinte pergunta: o que foi feito para resolver o problema crônico de falta de segurança no CSL? Resposta? Professor, essencialmente preciso dizer que nós pretendemos a continuidade do movimento. Eu preciso dizer que a nossa chapa entende que a nossa universidade começou humilde e pequena e que ela vem crescendo e melhorando a cada ano. Nesse sentido, eu convido a toda a comunidade do campus a utilizar os recursos da informática, dos mapas que vocês estudam. Procure no Google Earth. Procure a cena desse campus em 2008, antes que a universidade se instalasse nele. Em 2012, quando nossa gestão começou, e hoje, comparem cena a cena e digam que não houve investimento. São 24 milhões, mais de 24 milhões, somente nos últimos 4 anos. Sobre a segurança. A segurança é um tema complexo, como é o tema do transporte. São temas sobre os quais a universidade não tem controle completo. Não somos nós, os policiais, assim como também não somos nós, aqueles que gerenciam o transporte público municipal. O que fizemos? Muito. Em primeiro lugar, fizemos o cercamento do campus. Esse campus era todo aberto quando nós assumimos. E as pessoas podiam entrar por qualquer parte. O cercamento reduzia essas entradas. Fizemos mais.
buscamos um contato intenso com a polícia, assegurando que a polícia constantemente colocasse pessoas na porta do campus. O problema é que a polícia tem que atender a comunidade como um todo, e quando o crime acontecia em algum lugar, ela nos deixava. Buscamos a polícia de novo. Instalamos há poucas semanas um ponto de atendimento da polícia dentro do próprio campus, o que garante a presença constante dos policiais nesse campus. Ainda não é definitivo, ainda é uma instalação provisória. Vamos construir, já temos um projeto, uma cabine para instalar esse posto policial na entrada do bairro ao lado, que é a fonte dos nossos problemas. Muito poucos incidentes aconteceram dentro do campus. A maior parte dos incidentes que afetaram a nossa comunidade, que nos trouxeram tanta preocupação, ocorreram do lado de fora do campus. Aí, então, num lugar em que a universidade, infelizmente, não tem como atuar. É um lugar que pertence, cuja segurança é do domínio exclusivo das forças policiais do Estado. Não podemos atuar, não podemos colocar vigilantes no ponto de ônibus do lado da universidade. Mas trabalhamos. Trouxemos o ônibus para dentro do campus. Ele vinha dentro do NIA, circulava, pegava os estudantes e levava. A companhia nos alega que a demanda foi muito baixa. Durante esses debates, nos últimos dias, escutamos dos estudantes uma crítica à frequência daquele ônibus. Acho que é um problema a ser trabalhado. Podemos buscar a companhia que se dispõe a conversar conosco. Mas temos que continuar investindo nessa direção. E mais que isso, instalar, durante a nossa gestão, um sistema de câmeras no campus, que ajude a evitar que esses incidentes venham para dentro do campus. Marcelo, brevemente, quer falar alguma coisa? Não só das constantes reuniões que nós fizemos com o comando da Polícia Militar, em setembro foi intenso isso. Se o RES foi instalado, foi graças a esse movimento junto à Polícia Militar, à Prefeitura, inclusive na Câmara dos Vereadores. A gente queria colocar aqui que a segurança é fundamental para os alunos, mas a gente queria ressaltar um pouco a segurança dentro do campus. Por exemplo, falou-se de várias ações externas, mas a ação no campus, por exemplo, por que não foi colocada uma guarita na cancela da entrada do bairro Itapuã com segurança? Poderia ter colocado uma guarita. Resolveria bem, né? Por que não se fez um sistema monitorado, colocou as câmeras aí, para a gente ter um pouco mais de segurança? Por que não trabalhou um pouco também, junto ao órgão público, para se colocar uma passarela para que os alunos possam atravessar ali naquela área perigosa, ou então se trabalhar para tentar fazer uma rotatória, porque inclusive já houve acidentes aqui, como já foi relatado no campus. Então, quem é que consegue trabalhar e estudar sem ter o mínimo de segurança? Essa segurança externa está certo, junto com a polícia, mas segurança interna é segurança da responsabilidade da universidade. A guarida é a universidade que tem que colocar. Tempo encerrado. Tempo encerrado. Professor, não pode negar o que aconteceu, mas nós trabalhamos junto à comunidade, trabalhamos junto ao governo, à prefeitura da cidade, junto ao governo do estado, todo o tempo para melhorar as condições de segurança nesse campus. Colocar uma guarita na frente do bairro não impede nada. Os assaltos à mão armada vão continuar acontecendo. O vigilante não tem como reagir a eles. O sistema de câmeras é uma meta. Nós instalamos no Sertão nosso primeiro sistema no ano de 2014. Desde então, a criminalidade naquele campus caiu. Infelizmente, professor, como os senhores devem saber, ou pelo menos deveriam, para serem candidatos a reitores, em outubro de 2014 houve um grave corte nos recursos da universidade. Grave corte que continua até hoje. Tenho a expectativa que a partir desse ano a situação melhore. Mas não pudemos, no ano passado, fazer os investimentos. Investimos somente nos últimos 4 anos mais de 24 milhões de reais nesse campus. Não podemos fazer tudo. O cargo que disputamos é o de reitor, não é o de diretor de escola de mágica e não vem acompanhado de varinha de condão. Vem acompanhado de muito trabalho, e trabalho nós entregamos ano a ano. Chapa 1, pergunta para a chapa 2. A chapa 2 tem, no seu plano de ação, especificado e declarado os debates da sua proposta que trabalhará para melhorar os indicadores e o posicionamento da FSJ nos rankings. Aí a pergunta, como a chapa 2 se posicionará diante do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior? Essa questão é uma questão muito delicada, porque o IGC, Índice Geral de Cursos, que
fornecido pelo INEP, começou a ser feito em 2007, e lá em 2007 a nossa universidade era a penúltima ranqueada, só perdia para a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuripe. E naquela época a Universidade Federal de Lavras ocupava a 5ª pior posição. Nós temos dito isso. Entendam bem a questão. Ao longo desses anos, a Universidade de Lavras olhou esses indicativos como um ponto fraco e transformou em ponto forte, reviu as metas do seu plano diretor e hoje ela é a 2ª melhor de Minas Gerais. O que nós vamos fazer, professor, já que agora nós somos a pior de Minas, o que nós vamos fazer é não esconder essa informação dos colegas. Vamos fazer que nem a Universidade de Lavras. Vamos usar esses indicativos para entendê-los e aprimorar as nossas metas, nosso trabalho, para que a nossa universidade volte a ser uma das melhores de Minas Gerais. É isso que nós vamos fazer, esforços para que os indicativos que sejam ruins sejam fonte de inspiração para que nós possamos nos desdobrar e transformar nossa universidade numa das melhores de Minas Gerais. É isso que vamos fazer, professor. Exatamente isso. Nosso empenho será de transformar nossa universidade na melhor de Minas. A gente só para complementar a resposta tem um tempo ainda, é o seguinte: hoje nós temos na casa 8 cursos nota 3, 7 cursos nota 5, ou seja, nós temos mais cursos nota 3 que cursos nota 5. Isso nós achamos que nós temos que investir nesses cursos. Então, investir nesses cursos com melhoria do laboratório de ensino, mais monitoria, fazer uma sequência de investimentos seria importante para que nós melhorássemos esse índice. Agora, não só na graduação, mas também na pós-graduação. E como atuar isso? Se o MEC propôs abrir o curso, nós temos que ir junto ao MEC e pedir que o MEC dê subsídios para o curso. Então, o reitor tem que atuar junto ao MEC que as condições de ensino e pesquisa e extensão sejam garantidas. Então, ou seja, nós temos que fazer junto ao MEC mostrar que foi aberto o curso, mas os cursos têm que ser fomentados de forma adequada. Então, cabe ao reitor fazer esse papel. Com respeito à chapa 2, os senhores não responderam a pergunta e vocês não conhecem os órgãos de regulação. O Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, INSAES, ainda é um projeto de lei, PL 4372 de 2012, e os reitores, aqueles que querem ser reitores, deveriam conhecer bem esse projeto, porque ele endurece muito o sistema de avaliação das universidades públicas e particulares, a tal ponto de poder ferir a autonomia universitária. Então, o próprio INEP, se vocês confundiram, que trabalha com IGC, se posiciona contrário a isso. Então, é um projeto de lei que nós temos que intervir ainda enquanto está na Câmara dos Deputados, porque ele está tramitando desde 2012, ele vai e volta, mas é um grande problema para a autonomia e para a própria regulação, porque acaba dando superpoderes, tirando da Secretaria de Educação e Regulação da Educação Superior e do Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Eliso Teixeira as responsabilidades para avaliação de curso. Para mudar o conceito de curso, primeiro tem que conhecer os institutos que fazem a pesquisa. Tempo encerrado. A pergunta que nós temos fazer para a chapa 1 é o seguinte. Réplica. Por gentileza, eu só vou zerar o cronômetro. A pergunta que nós gostaríamos de fazer para a chapa 1 é o seguinte: o que foi feito para sanar a falta de espaço físico apropriado para os trabalhos dos técnicos administrativos e dos técnicos de laboratório, aqui no CSF? Muito bem feito. Em primeiro lugar, não posso deixar de esquecer, não posso deixar de marcar os prédios que foram construídos. O prédio de laboratórios, por exemplo, dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Agronômica, com um custo de R$2.500.000 aproximadamente, foi feito para ampliar a área dos laboratórios. Os laboratórios, a planta piloto da Engenharia de Alimentos foi construída. Agora, realmente nós temos um problema. Existe, na definição desses espaços, um papel preponderante dos docentes. E nós, docentes, temos o costume de, ao definir os laboratórios, não reservar um espaço
para que os técnicos possam permanecer nos momentos em que não estão desempenhando atividades típicas de laboratório. Esse é um problema que acontece aqui nesse campus, mas acontece também nos outros campos universitários. E nós temos dialogado muito com os técnicos, a reivindicação é justa, de que nos próximos prédios a serem construídos um espaço seja reservado para que eles possam se dedicar a outras atividades de trabalho que não aquelas relacionadas exclusivamente com o trabalho de laboratório. Então, muito foi feito e muito tem que fazer. Nós estamos construindo nesse campus um prédio, um pavilhão de salas de aula. Nesse pavilhão de salas de aula, nós abrigaremos não somente as salas, mas também, por algum tempo, laboratórios, principalmente do curso de engenharia florestal, um curso recente que abrimos nesse campus. Um outro problema que esse campus tem que definir é a questão do NIA. Todo mundo que nesse campus conhece o NIA, é uma instalação que pertence à Embrapa, não pertence à universidade, foi onde começou esse campus. E desde o início, desde que instalamos aqui, buscamos um acordo definitivo com a Embrapa a respeito da posse daquele prédio. Fizemos mesmo uma emenda parlamentar, buscamos mesmo uma emenda parlamentar no tempo que o prefeito Márcio Reinaldo era deputado, para viabilizar a transferência da Embrapa para a UFRJ daquele prédio. Infelizmente, a política da Embrapa é muito difícil. É uma instituição que é dividida em muitas facções, e a facção que havia acordado conosco deixou o poder na Embrapa. E ela então voltou atrás e não fez o repasse do prédio. Hoje pagamos aluguel, gastamos cerca de R$25 mil por mês para manter o NIA. É muito dinheiro que essa universidade consome naquele lugar. Precisamos acertar com os professores do departamento, do DCEP, uma definição final sobre aquele prédio. Se for o caso, buscar a construção de um prédio na área que nós já temos, para abrigar aquele departamento, seus técnicos, já prevendo nesse prédio, espero que os professores nos ajudem a prever isso, áreas para que os técnicos do laboratório possam permanecer nos momentos que não estejam desempenhando as tarefas exclusivas de laboratório. A gente queria falar o seguinte, que o importante, a gente perguntou o seguinte, o que foi feito, não o que se irá fazer. Porque o que nós vimos hoje nos laboratórios, capela em cima de mesa, carteira de sala de aula, bancadas com compensado e astro em cima de bancadas com compensado. Então, a gente não deve pensar só em preço, tem que pensar nas pessoas. Como é que os alunos podem trabalhar com tranquilidade, professor, com ácido em bancada inadequada, com capela em cima de carteira? Mesmo que as estejam construindo prédio, nós temos que dar condições ideais até que esses prédios ficam prontos, e as condições não estão ideais. O risco de algum aluno queimar com ácido, professor, técnico, é grande, porque os laboratórios, professor montando pia, bancada com recurso próprio. Isso não é papel do professor. O aluno não pode ficar sujeito a uma bancada onde o ácido está ali, numa bancada totalmente abaulada. Isso é, gente, isso é condições totalmente insalubres de ensino, de pesquisa. Isso não pode acontecer. Antes de pensarmos em prédio, vamos pensar nas pessoas. Nós estamos aqui, professor, para discutir o futuro. Nós não estamos aqui para discutir o passado. Problemas acontecem em todo lugar e nós herdamos esses problemas. Nós estamos colocando as propostas que temos para trabalhar nos próximos 4 anos esses problemas. E eu acabei de contar para o senhor, parece que o senhor não ouviu, a situação do NIA. É um prédio alugado, não nos pertence. Ontem mesmo, na reunião com os técnicos, eles reivindicavam a construção de uma bancada para colocar essa capela. Eu dizia, não podemos, o prédio não é nosso. A Embrapa não nos permite fazer obras civis naquele prédio. Nossa relação com a Embrapa é uma relação tensa. Ainda recentemente, um incidente que aconteceu com o professor no auditório do NIA causou uma situação desconfortável. Nós hoje não conseguimos mais com a Embrapa a liberação daquele auditório, onde gostaríamos de hoje estar realizando esse debate, em condições de muito maior conforto para quem está aqui dentro. Mas foi esse incidente, na relação com a Embrapa, que contaminou e impediu que isso acontecesse. Então a relação com a Embrapa é difícil, o nosso trabalho é constante, e se o departamento quiser construir um prédio e abandonar o NIA, estamos juntos para discutir. Encerrado. Chapa 1 pergunta para a chapa 2. Pois é, eu estava utilizando aqui que nos últimos 4 anos nós investimos quase R$25 milhões na construção de prédios, no arruamento, no cercamento do campus.
esse investimento, entretanto, garante apenas o espaço físico. E nós já estamos discutindo aqui a necessidade de ocupação desse espaço. Na verdade, eu estava comentando esses dias num debate essa questão desse campus. Quando nós assumimos a gestão, havia equipamentos que não tinham espaço físico. Um exemplo disso é aquela caldeira que foi colocada lá em cima, pedida pelos professores do campus, comprada na gestão passada, e não tinha lugar para colocar. Depois disso, nós construímos o prédio da planta piloto e agora tem onde colocar. Bom, o que eu estou querendo discutir com vocês é o seguinte: nesses tempos agora difíceis de orçamento apertado, orçamento em que a nossa universidade demonstrou uma capacidade fantástica de gestão, como é que vocês pretendem suprir essas demandas? Que critérios para distribuir os recursos? Nós temos clareza sobre esse problema. O que nós temos que ter consciência também é que, ao aceitarmos a expansão, ao aceitarmos a implantação de um centro, de um curso, de uma unidade, nós também temos que ter a consciência de que não somos os únicos responsáveis pela implantação. Então, primeiramente, vamos exigir a contrapartida do MEC, porque ao aceitarmos a implantação de um curso, o MEC está obrigado a fornecer as perfeitas condições de funcionamento do curso. Então, nós iremos buscar isso. Vamos buscar junto ao MEC que o MEC seja responsável e coloque as condições necessárias para que o curso seja melhor desempenhado. E vamos parcamente, quando necessário, usar essa ideia de que precisamos de bancadas de deputados. A nossa universidade não é de deputados, ela é do MEC, ela é nossa. Então temos que buscar recursos no MEC. Parar com esse negócio de todos os problemas da universidade e dizer, vamos procurar uma bancada com algum deputado. Não é assim que funciona. A universidade não são dos deputados, não é dos deputados. Então, a nossa meta é essa, pessoal. Em tempos de crise, não importa, a crise é para todas as universidades. E por que a UFLA cresceu tanto e nós não? Certo? É isso que nós temos que ver. A nossa meta é negociar sempre com o MEC, porque o MEC é parceiro, o MEC induziu a implantação do curso, então o MEC tem que dar as condições para o curso funcionar. É assim que vamos trabalhar. Vamos sempre ao MEC, mostrar as dificuldades que estamos passando e exigir a contrapartida necessária. É isso que faremos. Agora, sair justificando que a universidade cresceu, que superamos crise, porque contamos com recursos de bancada, não. Isso eu não acho que é o caminho correto. Nossa universidade não pode ficar defendendo, mas quando for necessário, vamos sim. Mas não pode ficar justificando que a nossa universidade se superou, porque conseguiu verbas de bancada. Não. A obrigação é do MEC. O compromisso é do MEC. Igual foi feito no curso de medicina. Medicina foi induzido. O senhor continua a rir de mim, né, professor Weber? Já foi desagradável no outro debate. O senhor está continuando rindo da minha... Né? Eu gostaria de interromper aqui o tempo. Não, professor, o tempo está correto. Tá. Então, pessoal, pare de rir da minha fala. Então, pessoal, quando for necessário, sim, iremos buscar a verba de bancada. Mas, como o curso de medicina foi induzido, foi colocado, não tem prédio, não tem laboratório, não vamos garantir o curso de medicina com bancadas. Tem que ser garantido pelo MEC. É assim que as coisas funcionam, é assim que vamos fazer. Solicitar as chapas que se atenham à resposta das perguntas feitas, por gentileza, e não façam intervenções junto com o público. Por gentileza, se atenham às respostas e às perguntas uma chapa para a outra, por favor. Pois não. Interessante, ninguém falou em emendas nem de deputados, nem emendas de bancada, embora nós tenhamos, sim, uma competência muito grande na obtenção dos dois recursos. Temos mais de 2 milhões de bancários de emendas de deputados esse ano e mais de 100 milhões de emendas de bancada. Se Deus quiser, o presidente nos libera uma parcela desses recursos. Mas mais do que isso, nós temos que buscar recursos de outra forma. Primeiro, sendo competente na gestão do dinheiro que já temos. E essa universidade mostrou essa competência ano passado, sabendo superar uma crise muito diferente da situação de UFMG, de UFLA, de UFOP, sem reduzir bolsas, sem demitir terceirizados, sem faltar os recursos básicos do funcionamento dessa universidade. Competência de gestão, isso é essencial.
Ir ao MEC buscar recurso, todo reitor vai, e tem que ir. E nós fomos muitas vezes no ano passado. Agora, quem acha que chega no MEC, peita o MEC e sai de lá com recurso, devia se candidatar não ao reitor da UFCJ, mas a grande gestor e a grande assessor dos reitores da UFMG, da UFRJ, de tantas universidades que passaram do ano passado para cá, Tempo encerrado. Só para... Zé, por favor, que pessoal. Por favor. Tá. Só para falar, em nenhum momento nós falamos em peitar o MEC. Nós falamos em compromisso assumido com o MEC e com a instituição, e ele tem que cumprir esse compromisso. Em nenhum momento falamos isso. O que nós queremos dizer é o seguinte, que a universidade é pública do governo federal, então o MEC. Então é o seguinte, a gente ficar dependendo só de taxas de bancada é como se fosse uma privatização da universidade. E isso nós entendemos que não é correto. As emendas parlamentares realmente são importantes e tem que vir. Mas o compromisso primeiro é do MEC com a instituição. Então nós não falamos em peitar, ir lá, xingar, em nenhum momento falamos isso. Nós falamos o seguinte, se abrir um curso de engenharia agronômica com tais características, o MEC tem que cumprir isso. Porque eles vão induzir a demanda de abrir o curso, agora abre o curso e não dá a contrapartida, isso está errado, gente. O que não pode é ficar querendo dar jeitinho nas coisas com capela em cima de carteira, por exemplo. Isso está errado. Chapa 2 pergunta para a chapa 1. É claro que estamos no momento em que devemos realmente apresentar propostas, mas o que não podemos entender é que a chapa adversária, que está na administração há 20 anos, e especificamente essa há 4, venha apresentar propostas em relação a problemas que há 4 anos não foram resolvidos. A pergunta, agora de caráter geral, o que foi feito para resolver o problema de infraestrutura do CSL como um todo? Primeira coisa, eu tenho que responder uma coisa muito simples. Eu fui presidente do sindicato eleito, eu fui chefe do departamento eleito, fui presidente da Comissão de Modernização Curricular eleito, eu sou vice-reitor dessa universidade eleito. Eu nunca tive cargo por indicação e a primeira vez que eu participo da gestão central dessa universidade é neste mandato. Portanto, me acusar por coisas de 20 anos, professor, quando o senhor, naquela época, pertencia à gestão e eu não, é muito injusto. Posso responder e devo pelo que aconteceu nos últimos 4 anos, pelo que trabalhamos, pelo que construímos. O professor Marcelo, então, chegou aqui há menos tempo do que isso. Chegou a 10 anos, Marcelo? 9 anos e 7 meses. Ser acusado de coisas de 20 anos atrás é querer resgatar coisas de um passado que já não tem mais cabimento. É querer ressuscitar uma FUNREI que nós já deixamos para trás. Temos que olhar para o futuro. O futuro é o UFSJ. O futuro é uma universidade que eu tenho orgulho. Uma universidade que está crescendo em número, que cresceu mais que qualquer universidade mineira em termos percentuais. Passar de 200 e poucos professores para quase 900, só a UFSJ fez o crescimento percentual desse nível. Bom, então voltando à sua pergunta, que foi feita para resolver o problema da infraestrutura nesse campus. Nós investimos, professor, nós investimos muito. Eu vou tentar recuperar aqui apenas a questão de infraestrutura. Que infraestrutura? Infraestrutura de biblioteca. Esse prédio estava parado a construção quando nós assumimos. Investimos R$2.500.000 para terminar esse prédio. Ainda faltam alguns detalhes. Esse auditório, por exemplo, não foi encerrado ainda. Teria sido encerrado se não fosse a crise financeira de 2014, 2015. A cantina RU, nós tivemos que investir mais R$500.000 para concluir. Os laboratórios, R$2.500.000. Pavilhão de sala de aulas em construção, fica pronto meio desse ano, R$12.250.000. Planta piloto do curso de Engenharia de Alimentos e Galpão de Máquinas Agrícolas juntas, um contrato só, R$3.100.000. Via perimetral do campus, R$2.760.000. Inclui não somente o calçamento, mas o tratamento de esgoto, porque esse campus não tinha tratamento de esgoto. Inclui iluminação,
que também é uma ação para a segurança. Iluminação ajuda a segurança, todo mundo sabe disso. Cercamento do campus, R$417 mil. E, finalmente, está ficando pronto, final desse mês, o abrandador, a caixa d'água e o poço artesiano, sendo que desse ponto, apenas o poço artesiano depende da licença do governo estadual de Minas, que autorizou a escavação do poço, mas não autorizou o seu funcionamento devido à crise hídrica do ano passado. Então, tão logo o governo de Minas volte a licenciar o funcionamento do poço, nós teremos o funcionamento do poço. Há muito o que fazer, sei disso, mas nós fizemos muito. A gente queria falar então o seguinte, vamos lá, o que fazer para o campus? Que tem um plano diretor do campus CSL para que esse crescimento seja ordenado, que não seja um crescimento desordenado. Outra coisa, e a fazenda da agronomia, sem infraestrutura, que está até praticamente em desuso, porque não tem estrutura básica para se trabalhar na fazenda da agronomia. E a questão da... Nós pensamos que quem pode resolver essas questões é aqui o CSL, a partir de uma gestão, uma descentralização administrativa, para que as pessoas aqui saibam melhor do que ninguém como gerir esse campus. Mas, infelizmente, está tudo centralizado na sede. Aqui vocês não têm descentralização. O dia que vocês tiverem uma descentralização, esse campus vai andar e a fazenda vai funcionar, pessoal. Gente, quem optou pelo modelo departamental com perda de autonomia foi o campus. Nosso modelo, o modelo que existia antes, o modelo de diretoria, que é utilizado ainda em Divinópolis, é um modelo de muito maior autonomia. A decisão do campus, democrática, tomada pelos professores, técnicos e estudantes, foi pelo modelo de departamentos. E o nosso modelo de gestão aqui foi decidido na conversa, na decisão com a comunidade. Vamos continuar decidindo e discutindo com você todas as questões. A questão da fazenda, a compra da fazenda não é algo negativo. O problema da operacionalização da fazenda é algo que estamos discutindo com a comunidade. Nós temos uma legislação que está para ser submetida ao Conselho Universitário, que foi discutido com professores do campus, para permitir que aquela fazenda funcione. Foi uma reivindicação dos professores do campus, a compra da fazenda. Reivindicação atendida prontamente. Estamos prontos para discutir com vocês todas as questões de gestão, mas a fazenda é um ganho do campus. Encerrada essa primeira etapa do nosso debate, agora passaremos para as perguntas da comunidade. Primeiro, pergunta dos docentes, por gentileza, os mesários fazer o sorteio. 1 minuto para a pergunta, a gente pede, por favor, para vir aqui à frente, tá? Para fazer a pergunta. As perguntas não podem ser direcionadas, elas devem ser para as duas chapas. Cada chapa vai ter 3 minutos para fazer a resposta. Número 382. Docente. Juliano Fui. Um minuto para a formulação da pergunta. Boa tarde a todos. Professores, foi citada a questão do NIR, a questão do DECEB mais especificamente. Eu fui chefe do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas durante 2 anos, então eu conheço bem essa questão que foi citada. Durante esses 2 anos, nós colocamos 4 propostas. Uma proposta de ampliar o aluguel do NIR, que não foi realizada. Uma proposta de a compra do NIR, obviamente, a gente permanecer lá, o que não foi realizado. Uma proposta de ocupação de parte desse pavilhão novo que está sendo construído, que não foi aceito, não foi realizado, até então não foi bem discutido.
E a proposta também é de a construção de um prédio novo, que para a gente, obviamente, é o ideal, apesar de ser o mais demorado. Então eu pergunto, objetivamente, e só salientando que era proposta, era compromisso da atual gestão resolver o nosso problema. Então eu pergunto objetivamente, Professor, tempo encerrado. em quanto tempo será resolvido esse problema? Chapa 1, 3 minutos para a resposta. O professor somou 4 ações. Ampliação do aluguel. Acho que alguém que já deve ter alugado um apartamento um dia na vida, ou uma casa, ou alguma coisa do gênero. Quem aluga para você diz o que está disposto a alugar. A Embrapa estabeleceu limites para o aluguel do NIA. Há salas que a Embrapa não cede. Não cede porque não precisa delas? Não. Não cede porque nós sabemos que existe dentro da Embrapa um grupo de professores, um grupo de profissionais que pretende permanecer com o NIA, que é contra a venda do NIA e, portanto, manter um pé naquele prédio. É algo que nós desejamos? Não. É algo que nós queremos mudar. Mas a Embrapa é dona do prédio e ela aluga a parte que lhe interessa. A compra, eu já citei aqui um processo que foi tentado. A emenda parlamentar do então deputado Márcio Reinaldo, atual prefeito dessa cidade. A Embrapa recuou do acordo, então quis ceder o prédio. A questão do pavilhão de sala de aulas. Os senhores pediram modestamente 3 dos 4 andares do pavilhão. É muito. Não dá. São 15 professores. Não dá para ceder 3 quartos de 6 mil metros. São mais de 4 mil metros quadrados para apenas 15 professores. Se a universidade fosse seguir essa lógica, ela teria que ser uma construtora, e só ficaria o tempo todo construindo prédios. Nós temos que ter uma certa modéstia nos nossos pedidos. Eu conversei isso com o senhor. Eu lhe disse, faça uma proposta que seja negociável, professor. Essa proposta eu não consigo começar, porque como é que eu vou ceder 3 andares do pavilhão de sala de aula, quando esse campus precisa de tantas salas de aula? Quando nós temos problemas hoje de falta de salas. Como é que nós vamos ceder o espaço que nós estamos construindo para alojar melhor os estudantes às suas aulas? Eu lhe disse isso. Uma proposta mais modesta, nós podemos ter andado. Poderíamos ter negociado. Mas o senhor não nos dispôs. Eu me dispus. Por gentileza. Finalmente, a construção. Finalmente, a construção. É o que eu acabei de dizer. Se o DECEB compreende que o NIA já não satisfaz e que é melhor partirmos para a construção, eu me comprometo a, na próxima gestão, trabalhar com o DECEB pela construção de um novo prédio. Vai ser rápido? Quem não está olhando para o cenário nacional, só quem está de cego para o cenário nacional pode achar que a universidade pode fazer grandes ações rapidamente. A UFMG terminou o ano com débito. A UFRJ terminou o ano com débito. A Unifesp terminou o ano com débito. A Federal da ABC terminou o ano com débito. Essa universidade, com boa gestão, conseguiu passar do ano passado para esse ano sem débito. Mas o orçamento está apertado. Podemos trabalhar e podemos realizar ao longo da nossa gestão. Isso é tranquilo, podemos fazer. Então, estamos dispostos a trabalhar com vocês e a construir ao longo da nossa gestão um prédio definitivo. Se essa é a opção do DECEB. Encerrado. Três minutos, chapa 2. Bom, eu gostaria de convidar... Primeiro, Juliano, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de convidar o pessoal do NIA para uma reflexão. Essa chapa teve 4 anos para fazer isso. Qual é a garantia que vai fazer nos próximos 4 anos? É a primeira reflexão. Então, é o seguinte, nós queríamos colocar o seguinte, precisar o tempo é difícil, mas isso tem que ser uma prioridade. Porque é o seguinte, das condições que estão lá, não há possibilidade de continuar. Isso a gente vê perfeitamente. Quando chove, molha mais dentro do que fora. É verdade. Hoje nós chegamos, as faxineiras estavam lá, puxando a água e tal. No dia, quando viemos anteriormente também, puxando, porque o telhado está em uma condição assim, precária. Ou seja, gente, tudo na vida é questão de prioridade. Na realidade, não foi prioridade esse prédio nesses 4 anos que se passou. Porque se tivesse sido prioridade, o prédio estaria construído. A grande verdade é essa. Agora, o que nós temos que priorizar isso nos próximos 4 anos. E nós, Raposo e eu, vamos assumir esse compromisso de prioridade. Tentar buscar o recurso mais rápido possível para que esse prédio saia.
E é importante que saia, porque, gente, sinceramente, fiquei muito preocupado com a segurança das pessoas. A gente fala mais de prédio, mas a nossa principal preocupação, Raposo e eu, somos exatamente as pessoas. Não tem como as pessoas ficarem em insalubridade como estão. Isso aí é questão até de risco de acidente, o armazenamento dos ácidos não estão adequados. Tem uma série de questões inadequadas nessa universidade. E isso aí é o seguinte, se acontecer alguma coisa com as pessoas, nós vamos falar o quê? Depois de acontecer um acidente, vai ser o quê? Nós tivemos problema orçamentário, nós tivemos isso, mas é a vida das pessoas. E a insalubridade das pessoas. Isso é o principal, gente. Então, isso tem que ser prioridade, porque é essa prioridade que vai fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de trabalho e melhor qualidade de vida. Ou isso é prioridade para nós, ou vamos fazer o quê? Então, nos próximos 4 anos, nós podemos afirmar que vamos fazer, porque nós podemos propor isso. Eles têm que dar resultado, eles não estão dando resultado, eles estão apresentando proposta. Proposta já não vale mais. Uma chapa que já está no poder, ela tinha que apresentar resultados. Eu pergunto para vocês, onde estão os resultados? Onde está o prédio do NIA? Onde está a estrutura do laboratório de vocês? Onde está a qualidade de vocês de trabalho? Reflitam sobre isso. E depois vocês pensam se vocês querem continuidade ou se vocês querem mudança. Segmento dos técnicos administrativos. Daisy. Daisy, 1 minuto para você pergunta. Olá, boa tarde, sou a Daisy, do Laboratório de Anatomia Vegetal, lá do DECEP. Ontem foi falado na reunião que vocês tiveram com a gente, né, sobre a questão da carga horária, da diminuição para 30 horas semanais. Eu quero saber, baseado em base legal, né, de fato, o que pode ser feito, de uma forma clara e evidente. O que pode ser feito para isso? Porque a gente sabe muito bem que existe uma legislação para isso e que essa legislação dá principalmente para a gente que está aqui que não tem curso noturno. Como que isso fica? Eu quero saber, com base legal, o que pode ser feito. Chapa 2, 3 minutos para a resposta. Essa questão nós temos discutido muito lá em São João del Rei e também discutimos nos outros campos que estivemos. Olha, a nossa proposta concreta desse é implementar as 30 horas onde o decreto permite, na atualidade. Agora, propomos também, e assumimos o compromisso, inclusive registramos em cartório, de que vamos defender, aonde for necessário, no MEC, na Andifes, que esse regime de 30 horas, essa flexibilização da jornada de trabalho, seja implantado na casa como um todo, porque ela atende muito a necessidade urgente, principalmente dos técnicos que estão nos campos fora de série. Agora, com a casa tendo esse organograma atual, com a estrutura organizacional da época de transformação de FUNREI para o FSJ, não vai ser possível implementar. Por isso que nós colocamos a nossa proposta do Congresso Estatuinte. Vamos de maneira coletiva, participativa, nós vamos paritária, vamos discutir a novo estatuto adequado à nova demanda da casa, para que essa questão e outras possam ser colocadas. E nesse sentido, nessa discussão paritária do estatuto, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu tenho sido acusado de ter dito que a discussão paritária na Estatuinte não pode ser feita porque o Conselho é 70% docente. São coisas diferentes.
há um costume do nosso adversário de distorcer as nossas falas. Então, deixando claro, vamos fazer sim um congresso estatuinte, nós vamos discutir amplamente na sociedade, da comunidade, com representantes da sociedade civil, e vamos deixar a UFSJ organizada para esse novo momento que nós estamos vivendo. A UFSJ tem 3 momentos distintos: a sua implantação, a sua transformação de FUNREI em UFSJ e agora a expansão. A expansão tem que ser consolidada, e para que seja consolidada só com um novo estatuto e um novo regimento, para que as funcionalidades da casa os recursos sejam otimizados através da nova funcionalidade da casa. E aí, é como o Leonardo falou, nós não estamos mais preocupados em expansão, em construções, nós estamos preocupados em vocês que estão aqui, estamos preocupados no ser humano. A nossa meta agora é organizar a casa e pensar no ser humano, nas condições de trabalho. É isso que faremos. Muito obrigado. Respondendo brevemente sobre a questão das 30 horas. A parte inicial nós estamos de acordo. Existe uma base legal, que é o decreto 1590 de 1995, e essa é a base legal com a qual nós podemos trabalhar hoje. Mas há espaço para muitas ações que não dependem de qualquer mudança de regimento e de estatuto. Outras universidades têm tomado medidas, iniciativas inovadoras, nas quais nós podemos nos inspirar. Na nossa própria universidade, no campus Centro-Oeste, lá em Divinópolis, as coordenações de curso atuam juntas. Ao atuarem juntas, podem garantir o regime de 12 horas e cada funcionário das coordenações vai trabalhar 6 horas. Não há problema em fazer isso. É preciso organizar melhor, mudar esses pequenos detalhes de funcionamento. Isso não depende de mudança nem de regimento, nem de estatuto. É algo que pode ser feito com uma discussão, sim, séria pela casa. Uma discussão que passa por uma mudança, por uma norma do Conselho Universitário, porque quem define as políticas da casa são os conselhos. O Conselho Universitário tem que ser chamado, tem que ser ouvido, tem que participar dessa discussão. Mas há muitas mudanças inovadoras que têm sido feitas na nossa instituição e em outras que podem ser feitas também na nossa e estender dessa forma o regime de 30 horas a muitos dos nossos servidores. O nosso compromisso com o regime de 30 horas não vem de ontem. Eu fui líder sindical. Fui presidente do nosso sindicato por 2 vezes e liderei várias greves, mesmo quando não era presidente do sindicato. A minha proximidade com movimentos técnicos administrativos vem de longa data. O meu apoio às teses de defesa da melhoria da qualidade de vida, do aumento da renda dos nossos servidores, não é velho, não começou ontem, não vem por causa da campanha, vem de longo tempo. Então eu devo dizer, quero reafirmar o meu compromisso. Nosso programa, nossa chapa já elaborou uma proposta, já está na 3ª versão, sendo discutida pelo conjunto da comunidade. Convido vocês a discutirem conosco, a proposta ser encaminhada ao Conselho Universitário e a discutir essas novas práticas inovadoras que permitirão que a nossa universidade estenda o regime de 30 horas para muitos dos nossos servidores. Com relação à presença na Andives, em especial na Andives, gente, porque um reitor que chegar no MEC batendo boca e pedindo para fazer 30 horas para todos os servidores, não vai ganhar nada, senão o preconceito do Ministério. Essa atuação é feita pelas entidades. Assim como a FASUBRA e outras entidades têm que trabalhar essa questão, é a Andives que tem que representar os reitores nessa discussão das 30 horas, no apoio à FASUBRA e às outras entidades dos técnicos administrativos. Marcelo. E no Congresso Nacional, junto com os nossos sindicatos, porque você não muda a legislação batendo em MEC, né, nem no ENIPOC. Quem delibera sobre jornada de trabalho é o Congresso Nacional. Isso é função de um reitor saber, até para se articular junto com a comunidade externa. Sorteio da pergunta do segmento discente. Sandra Regina. Discente. Engenharia de alimentos. Sandra, 1 minuto para fazer a pergunta. Bom, boa tarde a todos.
3 minutos. Sandra, a gente teve aqui várias vezes, desde que aconteceram essas ocorrências, particularmente participei de algumas reuniões, o professor Dimas participou. Claro que tem as medidas internas, que o próprio professor Sérgio falou, o piloto das câmaras tem sido muito interessante, porque a gente teve uma aluna, não é só questão física não, ano passado tivemos no Sertão uma aluna perdida, teve algum problema e sumiu, e foram as câmaras que identificaram que essa aluna entrou no ônibus e se locomoveu para a rodoviária. E de lá a família e a polícia teve todas as possibilidades de encontrar essa menina. A gente tem falado muito com a polícia militar, a gente tem que ser insistente porque os comandos de policiamento mudam. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona policiamento. Onde você tem índice de violência, a estatística indica patrulhamento. Quando esse índice de violência desloca, os índices te levam para um outro lugar. Isso é um trabalho policial que é feito, estratégico e extremamente importante. Mas nós temos falado insistentemente com a Polícia Militar, os comandantes da Polícia Militar que têm nos atendido, os coronéis do comando. O comando muda, mudando, nós temos que estreitar novamente as relações, mas algo que a gente até pediu, que tem funcionado muito, né, em outras instituições, que é um problema nacional nas universidades que tem campus longe do centro. Lavras tem um campus, uma fazenda dentro do centro, que o centro chegou à fazenda. E nós estamos no sentido contrário, nós ocupamos as periferias. Isso nas universidades no Brasil todo. Nós discutimos muito isso no COGRAD, eu fui vice-presidente do Colégio dos Pró-Reitores de Ensino das Universidades Federais do Brasil. Mas a gente tem pedido, inclusive, os cursos de segurança, as táticas anti-furto, as táticas anti-violência contra as mulheres. A gente vai ter que trabalhar com muitos elementos para que a gente possa ter um ambiente de segurança e não só ostensivo de patrulhamento. Só para passar para o Sérgio, uma coisa que não pode existir dentro do campus, que já teve problemas em outras universidades. Patrulhamento armado de vigilância, porque bandidos entram para roubar armas da vigilância e tem troca de tiros. Como é que ficam alunos entre a linha de fogo, tanto de um lado quanto do outro? Então são coisas que a gente sabe, temos que trabalhar coletivamente, né? Sérgio? É isso, eu acho que a gente tem uma ação que já vem acontecendo, tem limitações em parte orçamentárias. Então, a questão fundamental de curto prazo que nós podemos fazer esse ano é estender a experiência do CETAM na instalação de câmeras. Isso vai nos ajudar no que acontece aqui dentro do campus. O nosso maior problema, entretanto, é do lado de fora do campus, no ponto de ônibus, ali na rodovia. É ali que acontecem os maiores episódios de violência. Nesse sentido, nós temos que continuar trabalhando junto à polícia, para a presença da polícia ali, para assegurar a segurança de vocês. Mas é preciso também que vocês nos ajudem. Assim como todos nós agimos, quando nós estamos na universidade com cuidado, com zelo, para não sermos assaltados, é preciso que aqui também se haja, que vocês se agrupem e isso diminui. Tempo encerrado. Sandra, obrigado pela pergunta. Né? É o seguinte, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é colocar a guarita no campus. A guarita com segurança, porque isso faz uma diferença tremenda se a gente colocar uma guarita, principalmente na entrada do bairro Itapuã. Isso faz uma diferença, porque você vai ter uma pessoa ali, vai ter a guarita e se inibe muito a entrada de pessoas dentro do campus. Então é uma coisa importante. O monitoramento por câmeras, ele é essencial. Ele tem que ter, porque também inibe bastante isso. Agora, uma coisa também que a gente tem que pensar, tem um contato constante com a polícia militar. Isso é fundamental para que a segurança seja plena, tanto externa quanto interna. Aumentar também o efetivo, um pouco do efetivo de segurança no campus também é outra coisa importante que pode ser feita a curto prazo. Então, a curto prazo, dentro do campus, eu acho que seria aumentar o efetivo de segurança, colocar as guaritas e colocar o sistema de monitoramento. Isso é essencial, tem que ser feito rapidamente. Isso tem que ser prioridade. Volto a falar na questão das prioridades. Isso tem que ser prioridade porque a segurança é uma coisa importantíssima e ninguém consegue estudar se não tiver uma segurança por trás disso aí. E aí, eu acho que tem que também voltar a reforçar o poder público, né? Em relação à questão da área externa. Melhorar, inclusive, até a iluminação, o local onde vai ficar, ponto de ônibus. Mas isso, o reitor tem que fazer isso constantemente. Porque, como foi dito, muda o comando, muda agora, e o reitor tem que estar constantemente em atividade com isso. Então, a segurança é uma coisa prioritária para nós, com certeza será. Você quer falar alguma coisa? Muito obrigado. Sorteio do segmento docente.
Professor Renato Viciari. Renato da Silva. Professor, 1 minuto para fazer pergunta. Boa tarde a todos. A gente sabe que hoje a situação do país ela não está muito favorável, principalmente no que tange à questão financeira, né? Dada que nós não podemos muito confiar no governo que nós temos, dadas as mazelas que estão acontecendo hoje. Como vocês vão atender as prioridades do campus de Sete Lagoas, tendo em vista os aspectos financeiros limitados que nós estamos acarretando hoje? Como vocês vão atender as prioridades do campus, que são muitas, né? Que são muitas, com os recursos escassos que nós temos hoje? Chapa 2, 3 minutos para a resposta. Professor, ficamos gratos pela sua pergunta. E na sua pergunta já está a resposta. Prioridade. Nós temos 3 campos fora de série. Tem um que funciona bem. Eu estive lá. Claro, tem dificuldades em alguns setores, mas funciona bem. Tem 2 que não funcionam bem. Então, se em 3, um está bom, aqui está até mais ou menos, porque você não conhece a situação do terceiro, então, trata-se de prioridades. Então, quando os recursos estão escassos, nós temos que ter prioridade na execução dos recursos. E essa prioridade tem que ser feita para que, minimamente, todos tenham a mesma condição de funcionalidade. Tá certo, professor? Essa é a situação. Com poucos recursos, temos que desdobrar, mas tendo prioridades, nós podemos fazer com que todas as unidades da casa, que são 6 campi, mais um centro cultural, possam funcionar minimamente da maneira que desejamos e da maneira adequada. Tá bom? Eu vou mais pela linha da prioridade, nesses tempos de crise. E uma coisa, Renato, né? Obrigado pela pergunta, viu, Renato? Uma coisa também que a gente tem que olhar, Renato, acho que discutir um pouco também com a comunidade, chegar, por exemplo, nessa época de crise, chegar aqui no campus ESERI, reunir os professores, os técnicos, os alunos e falar, gente, qual é a prioridade de vocês? O que nós devemos fazer aqui para vocês? Não somos nós que vamos chegar para você, Renato, e falar assim, nós vamos construir um prédio tal. Isso pode ser que não seja prioridade. Quem vai saber falar prioridade é você, como docente, é um técnico, é um aluno que vai falar para nós, ó, nesse tempo de crise, se você puder investir, invista nisso aqui. E aí a reitoria vai investir naquilo que é prioridade para vocês. Então, quem vai definir, não vai vir uma definição de cima para baixo. As definições vão ser da base. E essa definição vai vir de vocês. E vocês vão nos dizer o que é a ação prioritária. E vamos seguir a orientação de vocês. Eu acho que isso é uma gestão participativa. Isso é uma gestão democrática. Esperamos fazer nossa gestão assim. E vai ser assim durante os 4 anos. Então, a questão da prioridade é interessante porque esse campus foi justamente a prioridade da nossa gestão. Foi o campus que mais recebeu investimentos durante os últimos 4 anos. Então, por isso eu posso falar com tranquilidade. 24 milhões, pode procurar, nenhum outro campus recebeu investimento dessa ordem. Nem longe disso. Foi o campus que mais recebeu investimentos. Sobre a questão de como é que nós vamos trabalhar os próximos anos difíceis. Em primeiro lugar, nós vamos ter que buscar as pequenas obras. Há muita coisa que fazer nesse campus e em outros lugares da nossa universidade que não custa tanto dinheiro. Ampliar a rede de internet, ampliar a rede Wi-Fi, implantar espaços de lazer, trabalhar as questões de infraestrutura, como, por exemplo, a conclusão do armamento desse campus, que precisa ser concluído, que não custa tanto dinheiro. Vamos trabalhar essas questões e isso é possível fazer. Nós vamos trabalhar também uma outra questão, que é continuar o olhar que nós tivemos no ano passado sobre o orçamento da universidade. Ano passado, quando nós começamos o ano, nós sabendo que o orçamento ia ser apertado, nós pegamos contrato por contrato dessa universidade. Buscamos quais eram os itens que podiam ser suprimidos sem causar grandes danos à atividade fim da universidade.
E foi assim, nesse trabalho, olhando cada item de despesa, que nós conseguimos chegar ao final do ano na situação privilegiada dessa universidade, sem débitos, sem ter interrompido suas atividades, tendo até mesmo expandido o programa de bolsa de assistência estudantil. Essas são questões que nós não podemos deixar de lado. Esse trabalho, esse zelo, esse olhar sobre a coisa pública, sobre esse dinheiro que vem dos impostos do nosso povo. Esse pessoal do bairro aqui do lado, quando paga imposto, sustenta essa universidade. E é um pessoal pobre. Então vamos tratar deles, desse dinheiro, com muito carinho, com muito cuidado. E extrair de cada centavo todo o seu potencial. Marcelo. Eu só quero lembrar, como eu fiquei aqui 3 anos e 8 meses trabalhando com vocês, eu quero primeiro falar do trabalho construtivo que nós fizemos aqui em construção coletiva. A Chapa 2 conhece aqui de passeio, já é o 2º dia que estão aqui. Eu vim aqui durante 3 anos e 8 meses. Você mesmo é exemplo disso, Renato. Como é que a gente construiu o curso de engenharia florestal de maneira sustentável, na ponta do lápis, sem sonho. Gestão pública se faz na base das reais necessidades e não dos desejos. A Chapa 2 trabalha na base dos desejos, prometendo o que não vai cumprir, porque não sabe como cumprir. Se tudo que eles prometem é realmente bom, vão ver os departamentos deles, o conceito que as pessoas fazem da gestão daquele departamento. Nós temos que construir, sim, conversando, cara a cara, como a gente fez durante 3 anos e 8 meses, graças aos técnicos e professores que se desarmaram e quiseram trabalhar coletivamente com esta gestão. E na próxima chapa, que nós seremos reitor e vice-reitor, assim se ganharmos a eleição. É assim que a gente elege prioridades e não deixamos a responsabilidade só para os outros. Sorteio da pergunta do segmento técnico-administrativo. Houve só um inscrito para o segmento técnico, então vamos ao sorteio do segmento discente. Tem aí? Peraí. Vanessa, segmento técnico-administrativo. Setor de materiais. Vanessa, 1 minuto para fazer a pergunta. Boa tarde aos candidatos. Sou servidora do setor de materiais, que compreende almoxarifado, compras e patrimônio. E a minha pergunta é a seguinte. Lembrando, vou fazer referente ao setor que eu sou vinculada, que é a PROAD. Lembrando que a PROAD é uma pró-reitoria, que é a mais inchada e a que tem a maior sobrecarga de serviços de processos, qual é o planejamento dos candidatos para que a gestão da PROAD se torne mais eficiente e mais organizada dentro da universidade? Chapão, 3 minutos. Vanessa, a pergunta é bem grande, acho que 3 minutos para responder tudo que a gente pensa sobre administração é pouco, eu convido as pessoas a lerem o nosso programa. Mas uma questão fundamental é a descentralização. Acho que essa universidade precisa atribuir mais funções ao pessoal dos campos fora de sede. Para isso é preciso treinamento, eventualmente será necessária a ampliação do quadro, mas é essencial que as questões rotineiras do dia a dia do campus aconteçam no campus. A sede deve ficar reservada àquela função, àquela atribuição que demanda um conhecimento técnico específico, no qual não é possível manter um técnico em cada campus, e as coisas que têm uma dimensão que requer um corpo maior. Então, na minha visão, a questão fundamental é descentralizar, e isso vai ajudar. Nós temos também um desenho estranho lá na sede, que já durante a nossa gestão nós trabalhamos ideias sobre como mudar, que vem da história da nossa instituição. A PROAD e a EPPLAN, que são as duas pró-reitorias da área administrativa, as duas maiores, elas têm um desequilíbrio. A EPPLAN é pequena, a PROAD é grande. É preciso reequilibrar isso. Como fazer isso? É algo que nós vamos discutir com o pessoal que trabalha na EPPLAN, com o pessoal que trabalha na PROAD, de forma a gente encontrar equilíbrio maior e permitir que a PROAD seja mais efetiva. Sei que o professor Zé Tarcísio, que é o atual pró-reitor, trabalhou incansavelmente durante esses últimos 4 anos. Uma pessoa extremamente dedicada a essa instituição, mas sei também que a carga de trabalho sobre ele era muito grande.
Caso nós não consigamos construir esse equilíbrio melhor entre as duas pró-reitorias, eu acho que a gente deve estudar a inclusão de uma pró-reitoria adjunta na PROAD. De toda forma, um dos dois desenhos nós temos que fazer o melhor equilíbrio de funções entre a PEPAM e a PROAD, permitindo um melhor desempenho do pró-reitor de administração, ou um pró-reitor adjunto, que permita que esse pró-reitor tenha mais tempo para pensar, sem ficar sobrecarregado pelo volume de processo que passa pela sua mão. Você quer falar alguma coisa? Não? Eu acho que basicamente é essa a discussão. Eu acho que o fundamental iremos discutir com vocês, iremos conversar. Essa é a questão fundamental. Eu só queria lembrar uma coisa, né? Foi citado aqui um dos nossos campi que é uma condição muito boa, que é o centro. Né? Tudo funciona lá naquele centro com o diretor. Nesse campus eu fico muito tranquilo, porque viemos aqui novamente de maneira democrática, sentamos com os interessados e constituímos os departamentos de maneira muito civilizada, exemplar, até porque é uma característica dos nossos técnicos e professores. Então, uma questão de redesenhar administrativamente também esse campus e o outro é necessário, porque nós tivemos que tomar medidas paliativas com uma estrutura que nós não aguardávamos ter aqui. Muito boa a sua colocação, minha colega. Eu estive analisando o organograma da casa e o serviço de prefeitura, etc., desses campos fora de sede, pelo menos aqui e lá no CAP, eles estão localizados no nosso estatuto na PROAD, em São João del Rei. Então, vocês observem que isso realmente gera uma dificuldade de execução das ações no seu setor, inclusive. Concordo que há necessidade de organizarmos, discutirmos o papel da PROAD e da PEPLAN. Concordo? Concordo. Só que não somos nós que vamos fazer isto. Não. Nós entendemos que não apenas na PROAD, na PEPLAN, etc., precisa ser estruturado. Vários setores da casa necessitam ser redimensionados. Alguns podem ser extintos, outros podem ser criados. PEPLAN pode ser incluída na PROAD. Várias coisas podem acontecer. A única diferença é que não vamos verticalizar. Não vai ser nós que vamos fazer. Não. Nós vamos propor a discussão ampla com a comunidade. É isso que propomos, professor. Então, a sua fala foi ao encontro da nossa proposta de fazer o Congresso Estatuinte para resolver de uma vez por todas essas dificuldades administrativas que encontramos nos campos fora de sede. Vocês vão receber nossas propostas. Tem propostas claras para isso. Eu não sei, professor, se o problema desse campus foi abrir mão do centro e virar departamento. Eu não sei. Se eu defendo tanto do centro para aqui, não sei. Eu vou sempre discutir com a comunidade. Eu defendo que a melhor gestão seja a participativa. Entenderam? Então, a ideia é essa. E para a surpresa de todos vocês, a PROAD, com todo esse tamanho e responsabilidade, e realmente o meu colega José Tarcísio trabalha muito, sou amigo dele, admirador da pessoa, José Tarcísio, realmente ele trabalha muito. Estranhamente, a PROAD é a pró-reitoria da casa que não tem pró-reitoria adjunto. Justo a que mais trabalha, a que mais tem atribuições, a gerenciar a casa inteira, não tem uma pró-reitoria adjunta. Tá certo? Então, realmente, precisamos mudar, precisamos refletir. Estou de acordo com as suas preocupações, que são preocupações de todos os técnicos, todos os professores, todos os alunos. Muito obrigado. Sorteio segmento discente. Fabiana Neves, agronomia.
Fernanda Santos. Silva Mara, Engenharia de Alimentos. Um minuto para a pergunta. Boa tarde a todos. A minha pergunta é referente à questão das estruturas dos laboratórios, porque constroem diversos laboratórios, mas os mesmos, a gente não está tendo material para a realização de aula prática adequada. Os mesmos, por exemplo, no laboratório de análise, a gente tem o destilador que é liberado muita água, e essa água ela pode ser utilizada em outras utilidades, como na limpeza da universidade, por exemplo. E estamos vivendo uma crise hídrica. Então, assim, até o professor, quando estava construindo o laboratório, ele falou lá com o pessoal da construtora e não teve nenhuma preocupação referente a essa questão, da questão dos laboratórios e também a questão dos materiais, que a gente não está tendo aula prática adequada para o curso. Não, porque quando estava construindo os laboratórios, os professores de alimentos, os laboratórios novos. Então, assim, a questão da estrutura do laboratório, entendeu? Não está sendo adequada para algumas aulas práticas, mediante a questão também da... Tempo encerrado. A questão da crise hídrica, por exemplo, no laboratório de análise... Um momento, por gentileza, porque nós temos um minuto para a formulação de pergunta. A regra do debate foi acordada com as duas chapas, que teria um minuto para a formulação de pergunta, independente de qual segmento. Independente de qual chapa, cada chapa tem um minuto para a formulação de pergunta. Então, as chapas concordam. Reformula a pergunta, por gentileza, em um minuto. Então, minha pergunta é o seguinte: quero saber, referente à verba para a realização de aulas práticas que não estão sendo material adequado para a realização das mesmas, e também a questão da estrutura dos laboratórios, que não estão sendo adequadas. Chapa 2. 3 minutos para a resposta. Silvia, obrigado pela pergunta, viu? Olha, eu penso que é o seguinte: o ensino de graduação tem que ser prioridade em todas as etapas da universidade. É uma prioridade. No caso aí, se vocês não têm os reagentes necessários, isso está nítido e claro que tem uma falta de planejamento e organização. Os alunos não poderiam ficar sem os equipamentos necessários para fazer as aulas. Então, o que aconteceu aí? Tem um ruído nessa história. Qual é esse ruído? Falta de planejamento, falta de gestão, organização. Então, eu penso que, nesse caso, a primeira coisa deveria ser isso. Em relação, quando você fala da água, que aqui em Sete Lagoas a água é mais problemática ainda, porque é um sistema kárstico, né? Então, tem uma deficiência hídrica muito grande nessa região aqui, e a água é até uma água pesada, para o calcário. Seria importante o reuso da água, sim. Inclusive, no nosso plano, nós colocamos uma linha de ação ambiental também, que essa universidade não tem, assim, uma ação ambiental muito forte. Então, essa questão, os prédios sustentáveis, seria adequado. Ainda mais pensando que aqui nós estamos numa universidade, e que tem várias faculdades de engenharia aqui, né, vários cursos de geografia, de engenharia aqui. Esses cursos de engenharia estão cheios de pessoas capacitadas a fazer um planejamento ambiental adequado. Então, talvez seria juntamente com os professores e ver qual é a gestão ambiental adequada para isso. O reuso da água é uma coisa interessante. A captação de água também dos telhados também é uma coisa interessante. Então, assim, tem uma série de questões aí. Agora, que o ensino de graduação tem que ser prioridade e que esses equipamentos não pode faltar, isso é básico. Mas isso denuncia uma total falta de planejamento e organização da instituição. É isso. Muito obrigado, Gabriel. Bom, sua pergunta é muito longa, eu vou tentar responder. Em primeiro lugar, com relação à crise hídrica, todos os nossos prédios, os mais recentes pelo menos,
têm sistema de coleta de água de reuso. Todos eles. Então, nós já estamos trabalhando nessa direção. Ainda na questão ecológica, o nosso programa já prevê a instalação de painéis fotovoltaicos para poder atender pelo menos uma parcela da demanda elétrica de cada um dos nossos campi. E eu acredito que esse campo deve ser prioritário, dado o regime de sol dessa cidade. Quer dizer, é uma cidade que tem sol durante todo o ano, praticamente. A questão das instalações laboratoriais, nós passamos por severos problemas na construção daquele prédio, na mudança de especificações. Os professores, quando foram especificar seus laboratórios, solicitaram certas coisas e, ao longo do tempo, foram mudando as especificações. Então, foi necessário refazer, reconstruir com custo extra. Isso é algo que nós temos que acabar. Nós temos que ter decisões mais firmes dos professores, a priori, sobre suas demandas. Não é possível que a universidade tenha que refazer bancadas quando a bancada que foi pedida já foi construída. Então, a gente precisa trabalhar mais com os professores para que eles entendam os custos decorrentes das mudanças de especificação. E esse é o problema que nós tivemos naquele prédio. Tudo que foi pedido foi feito em termos de bancadas. O que foi feito, infelizmente, as pessoas depois mudaram de opinião. Marcelo. Eu acho, viu, Silvia, uma mudança de cultura na casa toda. A gente tem falado muito sobre planejamento estratégico. É o que nós todos vamos ter que aprender a fazer. Chefes de departamento, coordenadores de curso, diretor de centro, pró-reitores, reitores. A gente não trabalha com planejamento estratégico. Por isso que a gente vê plano de ações. É um cheque em branco. E eu tenho muito temor quando a gente manda para as pessoas tomarem o decisão e decidir. Se não der certo, a culpa não é minha como gestor. A culpa é de vocês, do coletivo que errou. Ser gestor é assumir autoridade, é assumir responsabilidade. É esse tipo de cultura que temos que ter na nossa casa. Isso é ser gestor público, é se preparar para ser gestor. Não é dizer que faz, senão a gente vira os políticos lá fora. Eu nunca fui candidato a cargo político nenhum lá fora. Isso não entra para o meu Lattes, mas de outras pessoas entra. Do meu não. Agora que eu quero, Silvia, dizer o seguinte: quando a gente chegou aqui há 3 anos e 8 meses para ajudar as pessoas, eu tive uma grande experiência com o professor André Richard. Nós tínhamos muitos reagentes no almoxarifado. O professor André teve a paciência de separar, junto com seus técnicos e equipe, cada um dos reagentes que tínhamos na casa. Às vezes faltando até reagente aqui. Às vezes o reagente está na casa, mas não chega. Isso é uma redefinição do fluxo de processo para que não falte na ponta, na aula, no ensino, esses reagentes. Mas a gente tem que construir isso coletivamente. Obrigado, viu, Silvia, pela pergunta. Eu só aproveitar os segundos que restam para lembrar uma coisa. Eu estou olhando para o nosso engenheiro Luciano, que está sentado ali, e ela já me disse: nós já estamos construindo a guarita na entrada do bairro. Tá? Inclusive, estamos incluindo ali agora um projeto para incluir o REDS, que é aquele... Tempo encerrado. Pessoal, por favor, agradecemos a participação da comunidade acadêmica do Campo Sete Lagoas com suas perguntas. Agora vamos passar para a última etapa de nosso debate, que é o encerramento. Cada chapa vai dispor de 7 minutos para fazer esse encerramento, começando com a chapa 2. Por favor, pessoal. Bom, eu gostaria de terminar minha fala, convocando vocês a fazer uma reflexão. Qual reflexão é essa? Vocês acham que as condições aqui no campus estão adequadas? A condição de ensino, a condição de pesquisa, a condição dos espaços de convivência, a condição dos laboratórios? Vocês acham que as condições de infraestrutura estão adequadas nesse campus? Reflitam sobre isso. E que na hora que vocês refletirem, se vocês acharem que não estão adequadas, eu gostaria de convidar vocês para mudança. E mudança, hoje, só tem uma chapa 2. E gostaríamos muito que vocês viessem caminhando conosco. E não irão se arrepender, porque sabemos fazer. Foi citado o DGEL aqui. Eu fui chefe do DGEL realmente. Quando eu cheguei, tinha uma licenciatura. 6 anos depois, tem uma licenciatura, um bacharelado e um programa de mestrado. Então, eu acho que em 6 anos fizemos muita coisa, para um curso pequeno. Então, foi falado que não seria bom, mas foi muito bom. Inclusive, colocamos no DGEL a parte
10% das vagas do programa de mestrado para técnicos administrativos. Então é o seguinte, sabemos fazer sim. E isso nós vamos fazer, muito. Mas e aí, se vocês querem mudança, a mudança é conosco. Vou passar ao professor Raposo. Meus colegas, a nossa chapa foi ousada e corajosa para enfrentar todas as adversidades para que este debate, inclusive este debate, pudesse acontecer. Muitas coisas boas vão surgir nesta universidade a partir da nossa ousadia de apresentarmos uma alternativa de mudança. Somos muito felizes por isso. Vocês têm a opção da continuidade, e nós oferecemos também a opção da mudança. Por isso, estamos aqui, para reunir e para renovar, porque entendemos que todos nós somos partes integrantes e importantes da mesma e única UFSJ. Queremos que todos vocês, professores, alunos e técnicos administrativos, tenham o forte sentimento de pertencer a essa UFSJ, coisa que alguns não têm, acham que a universidade é só em São João del Rei. Não, São João del Rei é o nome da universidade, mas ela é a universidade de todos nós. E, meus queridos amigos, para terminar minha fala, eu gostaria de ler o pensamento de um educador, professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: o conhecimento serve para encantar as pessoas. O conhecimento serve para encantar as pessoas. E não para humilhar. Por isso que eu fiquei aqui calado durante as poucas vezes que meu nome foi citado, em que eu fiquei um pouco triste. Por isso que o meu vice falou bastante, porque quando eu estive aqui, numa reunião com os colegas nesse auditório, que eu fiz uma ótima apelação para todos, e Léo, naquele momento você falou pouco, fomos criticados porque o Léo falou pouco. Então agora, Léo, somos um, agora empatamos. Se eu falei muito da primeira vez, você agora falou bastante. E nós juntos, como sempre estaremos a serviço de vocês, vamos oferecer a universidade que vocês desejam. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês e um forte abraço da Chapa 2, Raposo e Léo. Chapa 1, 7 minutos. Eu queria falar um pouco do meu orgulho de estar falando na UFSJ, no campus Sete Lagoas da nossa UFSJ. Eu queria falar do orgulho que eu tenho dessa universidade. Eu queria falar do orgulho que eu tenho dos nossos cursos de graduação, dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes. Eu queria falar de uma universidade que tem que ter orgulho de tudo que faz. De uma universidade que nos últimos 4 anos, por exemplo, implantou mais 10 cursos de pós-graduação, que são jovens, e por isso tem um conceito de curso jovem, conceito 3. Mas nós vamos apoiar esses cursos e vamos elevar esse conceito. E nós já temos ações apresentadas no nosso programa e no nosso passado, que mostram como iremos construir a pós-graduação. Nós estamos falando de cursos de graduação, muitos cursos com conceito 4 e 5, conceito muito bom de acordo com o MEC, e alguns já com conceito 5, e alguns poucos com conceito 3. E vamos continuar a nossa política de não deixar nenhum curso para trás, de apoiar todos os cursos que têm conceito 3 para que eles cheguem a 4, e para apoiar os que têm conceito 4 para que cheguem a 5. E as propostas para fazer isso estão no nosso programa, que está disponível na internet.
Por favor, convido vocês a lerem. Eu queria fazer um comentário prévio sobre a questão dos nossos técnicos administrativos. Me confundi um pouco na resposta da questão das 30 horas e não disse uma coisa fundamental. Compromisso com as 30 horas eu tenho, está firmado e divulgado. Encaminharemos ao Conselho Universitário, no primeiro dia da nossa gestão, a proposta que está sendo discutida com vocês democraticamente. Mas mais que isso, eu quero me comprometer com vocês e com os seus sindicatos, com as suas entidades sindicais, no sentido de construir uma carreira. Porque a carreira do técnico administrativo, ela é muito inferior em qualidade à carreira do docente. A nossa possibilidade de ascensão funcional, nós docentes, é muito maior que a possibilidade de ascensão funcional dos nossos técnicos administrativos. Precisamos trabalhar isso junto. E nós estaremos juntos com vocês nessa construção. É um compromisso que assumo diante de vocês. Eu queria dizer para vocês também sobre a questão do nosso futuro. Os próximos anos serão anos de dificuldades orçamentárias. É momento de apostar naqueles que já demonstraram capacidade de gestão. Aqueles que conseguiram, mesmo nos momentos duros que a Universidade Brasileira vive, gerir as suas universidades e concluir os anos de 2014 e 2015 com o caixa fechado. Aqueles que não levaram para 2016 dívidas. Aqueles que conseguiram manter o funcionamento das estruturas da universidade. É nesse sentido, com a competência de gestão que demonstramos ao longo dos últimos anos, que nós nos apresentamos diante de vocês como candidatos e humildemente pedimos o seu voto. Eu só queria fazer 2 reparos. Em primeiro lugar, a transformação de centro para departamento nesse campus ocorreu durante a nossa gestão, por solicitação democrática dos professores, estudantes e técnicos administrativos desse campus. Nós tomamos decisões ouvindo a comunidade. Não queremos volta ao passado. Vamos para o futuro, juntos, ouvindo vocês, conversando com vocês. Marcelo. Antes, para mim é uma emoção estar aqui, porque eu não estou aqui há 20 anos na universidade, eu estou há 9 anos e 7 meses. Cheguei em 2006 em um departamento que tinham 3 professores. Chegamos mais 2, eram 5 professores. Uma coisa eu aprendi nessa universidade, com o calor de São João del Rei, que recebeu um paulistano que saiu de lá aos 37 anos e foi recebido de braços abertos. E é no calor dessa cidade que se estende a nossa universidade, de acolher todo mundo bem. Jamais falei que um campus é pior do que o outro, que um campus é um patinho feio. Todos os nossos campos são bonitos e temos que trabalhar no dia a dia para torná-los melhores ainda. E só fazemos isso unido. Não é o reitor que faz alguma coisa, não é o chefe de departamento que faz alguma coisa, é o coletivo. O meu departamento foi forjado na força do trabalho diário de todos os membros do departamento. O chefe de departamento não é a principal liderança do departamento, mas sim o coletivo de professores. E eu me sensibilizo, e como educador, me sensibilizo com a causa dos outros. Eu sofro a dor dos outros. Eu sei o que é estar num departamento pequeno, com 5 professores, um em afastamento e outro dando aula em outros cursos. Nós temos 3 para cuidar de 160 alunos. Então, recebi a solidariedade da instituição. Conseguimos construir um curso que foi conceito 5 em 2007. Quando todo mundo dizia que nós temos o pior curso do Brasil, fomos 5. Tenho muito orgulho de pertencer à licenciatura de Educação Física de São João del Rei, que recebe filhos, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, como é a característica dessa universidade. Então, senhoras e senhores, eu apelo a vocês que, individualmente, nas nossas diferenças, nas nossas diversidades, mas na adultez de quando dizermos sim, porque podemos dizer sim, e não quando não pudermos cumprir aquilo que está sendo pleiteado. Tenhamos respeito, sejamos solidários aos cursos, aos campi, à administração e possamos construir juntos essa universidade. A disposição de uma construção democrática não está no período de campanha. Verifique quem são os candidatos e qual que é a participação democrática desses candidatos ao longo da história da universidade. Eu só fui coordenador de curso e pró-reitor de ensino. Eu não tive 20 anos de cargo, né? E saio agora, por convite do professor Sérgio, de grupo de apoiadores, a estar aqui para concorrer ao pleito Sérgio, reitor, e eu vice-reitor. E peço aos senhores que analisem criticamente as nossas propostas, mas analisem criticamente as pessoas. Como é que nós nos dirigimos às pessoas, ao corpo técnico que trabalhou conosco, como é que nós nos dirigimos a eles. E aí peço,
ao final dessa análise, o voto de confiança. E no dia 17, solicito não só o voto, mas o apoio de vocês para continuarmos construindo essa universidade. Dia 17, peço, votem na chapa 1 para uma vitória acadêmica. Voltem em paz, reflitam sobre tudo que viram e leram, e muito obrigado pela atenção. Somos todos o FSJ. Encerramos nosso debate às 15 horas e 47 minutos e convido a toda a comunidade a participar de nossa pesquisa no dia 17 de março. Muito obrigado. Não, pode fechar.